E estamos ao vivo aqui para mais uma live do Pescador de Histórias. Hoje a gente tá juntinhos. Estamos transmitindo direto no hotel, né? Estamos no hotel, muitos sabem. Para quem não sabe, tá sabendo agora. Vamos guardar a Neide entrar, né? Enquanto isso a gente vai explicando. Continuação da live da semana passada, o assunto, né? O tema, né? Doença não é sentença, né? É sempre difícil lidar com um momento desse, um momento de luta, de dificuldade, né? De doença, lidar com isso. Com a notícia já é ruim, com a própria doença, com a cura, com o tratamento. Mas tem muita história bacana que pode ser contada e que pode servir de farol, mais uma vez dizendo, para outras pessoas que estão vivendo essa situação e não sabe, às vezes não sabe como fazer, como reagir, como lutar com isso, como enfrentar essa situação, né? Vamos, boa noite a todos. Vamos chegando. Isso aí, então já tá aí, ó. Neide, não entrou, dona Neide? Cadê você? Neide Portugal, cadê você? Para mim aqui já consta que ela entrou. O que você quer? Não tá para aumentar, não? Dá. Vamos lá, gente. A gente está no improviso aqui, então. Vamos ajeitar. Oi, Neide. Oi, Neide Portugal. Cadê tu? Vou tentar colocá-la de novo. Deve ter dado alguma falha. O Jair já tá. Tá aguardando. Olha eu aqui! Tudo bem. Muito bom, dona Neide. Eu entrei, aí, mas eu saí, porque eu fui compartilhar a live lá no grupo pessoal, já vim direto. Bom. Quem estiver assistindo aí também já clica aí no aviãozinho para disparar. Se você quer postar aí o link. Ô, Marcos, você tá com o nariz vermelho, cara. Você não tá se cuidando, não? Não passei nada, Neide. Você tá abusando, porque aqui é São Paulo, aqui também queima, filho. Não é pra virar camarão. Não tá entrando, foi pra mim. Eu vi o pessoal falando hoje de moqueca, eu falei, deixa eu ficar quieta, né? Puxa vida, Pra não dar uma de oferecida. Desfrute total. Tati Bubu, minha prima aí, olha, Quem Tati. que é? Tati Bubu. Ali, ó, lá embaixo. Ela é sua prima? Ei, Tati, minha prima lá de Belzonte. Olha, olha, Marina, Joelson, boa noite. Marina linda, tá sempre aqui com a gente. Joelson também. Pega seu celular. Lá em Belzonte, onde a gente come o quê, hein, Marco? Cara, é Minas, né, Neide? Poxa, cozinha mineira é tudo de bom, né? Olha, muito dona rica. Lene Gonçalves, é a cozinha, uma das cozinhas mais secas do país, né? Eu acho que é a baiana. É a acarajé em Minas. A baiana também. É briga boa. Não tem acarajé em Minas. Agora, o menino falou, o Jailton falou da moqueca, né? Rapaz. A moqueca é no Espírito Santo, moqueca então, capixaba. Cara, eu achava que era Salvador. Não, tá vendo como são as coisas? Capixaba é mais caprichada, viu? Eu vou ter que passar por lá. Vamos lá, visitar o Joel. Isso. Um beijo aí. Marlene. Que bom. A Marlene chegando por aí. A dona Fernanda chegando por Fernandinha. aí. Boa noite, Fê. O que mais aqui? Tá sumida, Marlene. Tudo bem? Ô, Joel, como estão as crianças? Qual que é a comida aí, Joel? Fala para nós aí. A gente vai visitar você também. A gente agora tá assim, né? Falou de comida boa. Oi? Tô perguntando pro Joel para ele falar qual que é a comida boa lá do estado dele, que a gente vai visitar ele também. Vamos sim, com certeza. E você, então, Marlene, qual que é a comida boa aí no teu estado? Eita, lá no sul é churrasco! É churrasco, pô, é unanimidade nacional, né? Ai, meu Deus, vamos visitar você, viu, Joelcio? Churrascão, isso aí. Churrasco, é mesmo, cara. Nós queremos saber as suas novidades, Marlene, depois você conta pra gente. Vem participar com a gente aqui, Marlene. Vem fazer aqui uma live com a gente. Marlene tem história, hein? Marlene tem história bacana para contar.
A Marlene é do Rio Grande do Sul também, né? Rio Grande do Sul? Eu sei que ela é do Sul, mas não sei não me lembro de qual local. Não é O Florianópolis? Não, Joelcio Florianópolis é é de Santa Santa Catarina. Catarina. Eu sei, mas eu falei sul do país, né? Eu falei que eu sei que ela é do Sul, mas eu não me Ah, lembro de qual localidade. eu acho que era do Rio Grande do Sul, eu Eu acho acho. que a Marlene é Então, do Rio Grande do Sul, a outra Marlene é do Rio Grande do Sul, a Denise também, e o Joelcio é ali do Vale do Itajaí, capitão Capão da Canoa. da Canoa, Ah, Rio tá. Grande do Sul, isso aí. Rio do É Sul, Rio olha, do para confundir Sul, a ah, gente, o Joelcio é do Rio do Sul, Rio- Santa Catarina. Ah, tá. Ela é de Capão da Canoa, e o Joelso do Rio do Sul, Santa Catarina. Rio do Sul. Ela é Rio Grande do Sul. Viu? A Denise chegou, a Aí, Denise Denise, é do Rio Ei, também. Grande do Denise. Sul, Obrigada. né? Boa noite. Vamos acertar um, pelo menos. Olha, pessoal, o comentário da Simone, que está fixado aí, é o link para o nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, clica aí, vai para lá, participar junto com a gente. Todo dia tem lá devocionais, tem muita coisa legal, histórias, pessoal, todo mundo se apoia, se ajuda, estamos junto lá, é muito bacana também. Olha lá, acertei, ela é do Rio Grande do Sul mesmo. Vamos para lá comer churrasco. Agora a gente já sabe que é Ih, churrasco. E agora vamos você. para o sul, né? Vamos pro Poxa sul vida. aí, ó. Tá vendo? Fazer uma Muita live lá gente. do sul, nós Vamos. três juntos. É. Bom, bom, bom. É isso aí. Vou abordar o assunto, né? Eu comecei explicando. É Aham. a segunda live que a gente vai tratar desse tema, né? Uhum. Falando que doença não é sentença, né? É complicado de enfrentar, às vezes uma notícia difícil, um momento de pensar como enfrentar aquela situação, como encarar aquele novo momento de vida, mas tem pessoas que têm histórias bonitas para contar de como passou por isso, né? E vão servir de farol, de bússola para as pessoas que não sabem como fazer isso, como passar por isso, como enfrentar essa situação e como sair lá na frente, né? Na hora do diagnóstico, é sempre um momento muito tenso, né? Parece que é uma sentença de morte que a pessoa Uhum. está recebendo. Então, depende muito de como essa pessoa vai desenrolar, né? Do que ela vai fazer com esse limão, né? Isso aí. O futuro, a vida, as realizações, né? Muda muita coisa, mas depende muito de como ela decide encarar ou não encarar, né? Os médicos dizem que há uma diferença muito grande, né? Daquela pessoa que simplesmente se entrega, eu tenho esse problema aqui, acabou tudo, e daquela pessoa que fala, cara, eu vou lutar, tem gente pior do que eu e vai à luta e vira realmente farol para outras pessoas que vêm depois ali. E só de ver aquele testemunho, já vê que não é tudo aquilo de ruim e que pode ser superado e que a vida pode seguir o seu curso. Isso aí. Então a gente tem hoje um peixinho aí para contar história forte, bacana, né? Você já teve um papo com ele antes, né? Ele tem coisas muito legais para nos contar, né? Muito legais. Vamos chamar? Bora! Agora. Quem será? Tcharam! Ao suspense. Olha, será que ele está pronto? É a Dona Mari Silva Mary, né? chegando por aí. Boa Mary noite, Silva. Mari. Fala aí, Mary Silva! A Mary. Ela, muito querida. Ué, não entrou, não? Não Ué? está indo? Ele Não, está mandei aqui, não está? o convite voltou. Hã? Peraí. O convite do peixinho voltou aqui. Morde a isca aí, peixinho. Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Ah, ué, será que caiu de novo? Tá Caiu? caindo. O convite que eu tô mandando tá caindo. Pergunta se que a pessoa tá pronta. Vê se você consegue, você pedir para participar. E agora a Neide travou lá. Ao vivo é
isso, pessoal. Às vezes dá umas dicas. Tem jeito. Aconteceu alguma coisa aí com a internet da Neide. Mas o nosso peixinho não está entrando. O que houve com ele? Ah, olha, a Luísa é prima da Denise. Ah, tá. Eu acho que eu já conversei com a Luísa no privado na época de um desses eventos que a gente esteve. Ih, deu alguma coisa assim. Nem de Portugal, agora caiu. Ué? Não, peraí, tem que esperar aí. Tem que dar um tempinho. Enquanto isso, a gente vai conversando, né? Muita gente legal que entrou aqui. Quem entrou agora? Clara, não é isso? É, Clara, Clara Rodrigues. Clara Rodrigues. Muito Boa bem-vinda. noite. Bem-vindos. Gente legal vindo aqui para ouvir mais uma história de uma pessoa que enfrentou uma situação e tem lições para nos dar, né? Nos mostrar como ele fez isso, como ele passou por tudo isso. Bem legal. Boa noite. Ó, o Vinícius também entrou. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Muito bem-vindo. Vinícius foi um que contou uma história fantástica aí, né, de aprendizado, de luta, lutou sozinho, criou um filho, né, encontrou muita ajuda pelo caminho, mas assim, ele pegou a responsabilidade do que ele tinha que fazer e foi criar esse filho sozinho, né, trabalhava, levava para a escola, buscava da escola, cuidava, dava janta, almoço. Então, assim, uma vida muito corrida que a gente vê normalmente mulheres passando por isso às vezes, né? E ele não, ele foi um homem, né, um pai solo, né, e fez um trabalho espetacular, né, criou o Pedro, hoje que é um garoto, tá, né, já saiu da adolescência, já tá rapaz, então assim, é um menino muito bom, né, Menino de ouro. De fez o ouro trabalho mesmo. com maestria. O Esse é a que houve Neide. com a Neide aqui? Aí. Eu não sei o que houve aqui. O Jailton Aí. chegou aí ou não? Aí. Aê! E aí, Agora boa Tava chamando noite, sim! tudo bem? tudo bom? Você estava chamando errado? Certo? Não, tudo bom, muito bem-vindo aí, ó. Hoje Obrigado você é a pelo pessoa que convite. vai. Ah, imagina, imagina, você tem história para contar, meu Mas amigo. Nós que agradecemos. cadê o Jailton, gente? A Neide ficou e puf! Aí, Cadê o Jailton? é porque eu convidei errado. Olha, desculpa aí, ó. Mas, 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 Foi meu. Na hora de clicar, eu cliquei errado. ai meu Deus do Não céu. tem problema, não. Mas ele tá aí? Você tá vendo o Jailton aí? Deixa eu ver aqui. Hã? Tá sim, tá sim. Ele tá? Ele errou. Errei. Fala, Ele tá Joelson. ou Mas eu é que muito pego o bem-vindo. Joelson Sempre, mesmo? Como é que Joelson, fica com o Joelson mesmo? nós vamos marcar uma vinda sua, tá? Eu te peço desculpas, eu na hora de Tá clicar eu ok, cliquei errado, não mas tem assim, problema, estamos olha, eu aí. fico muito contente de você estar acompanhando, você tem sempre entrado, visto nossas lives, você Sim, contribui no grupo, Ah, né? Joelson Posta, tá sempre comenta. aqui. Joelson, Marina, estão sempre aqui. Ele é um cara, você é um cara que tem história também para contar. Então, vamos marcar, é isso tá bom? aí. Estamos Te aí, peço todo Beijo, mundo desculpas de Joelson. novo. Dá beijo na Marina. valeu. Um abraço. Mas fica na live, viu? Não vai embora, não. Pode, Fica aqui pode com a gente. deixar. Vamos Eu ficar só todo vou mundo botar aqui. Meu celular está acabando a bateria, eu vou colocar ele carregar e vou ficar assistindo. Tá Sim, bom. muito bom. Até mais, boa noite. Boa noite. Gente, eu cliquei errado aqui. Aí que Vamos lá. legal. O Marco tá fácil esse negócio aí, hein? É porque eu tô sem Rapidinho ele óculos, você arruma já um. viu, né? Aí, ó. Aí eu vi J lá, cliquei no J e não era. Mas achou, Jailson? Já Achou? convidei aqui. Não, eu não quero usar óculos. Porque ele é para perto aí. A distância aqui não é legal. É aqui, né?
Não, cadê? Hilton. Caramba. Ele não tá? Ele tá. Ele tá. Boa noite. Jailton, cadê você? Cadê você, meu amigo? Deixa eu ver se ele tá falando alguma coisa aqui. Peraí. Tá. Como eu falei, ao vivo, Ao vivo tem dessas coisas, não tem jeito, gente. ela fica. Parece que ela saiu, mas é porque ela foi no WhatsApp falar com ele. Chamá-la. Eu tô ansioso por essa história, gente. É uma história muito bacana, muito bacana. A gente já teve aí um resumo, né? Mais ou menos do que foi. E pelo resumo a gente já fica curioso, ansioso pelo que vem, porque tem história boa aí. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo de novo tentar. Você tem que aceitar aí, Jair. Nosso convidado tem que aceitar aí o convite. Ela já... Parece que tem alguém pedindo. É ele mesmo, né? Vamos ver. Agora foi. A A Neide caiu. Vamos ver. Ele está tentando de lá, a gente tentando daqui. Um pouquinho de paciência, gente, porque vai valer muito a pena. Uma hora ele entra, quer ver? Isso aqui é internet? Nossa, tá bom aqui. 5G? Sim. A Neide voltar. Neide, ele também está pedindo para entrar e não está conseguindo. Então, eu mandei o link para ele. Nós estamos... qual cidade aqui? Ah, vai Mogi entrar, das ó. Cruzes. Aí. Entrou. Cadê o Jailton? Cadê você, Jailton? A câmera está invertida. Vira a câmera. Aê! Muito bom, muito bom. Muito bom. Tô aguardando Boa aqui no entrada. noite. Muito bem-vindo. Meu Deus. Então, Joelson e então Jailton, boa noite. Eu cliquei errado. O óculos. Sem óculos, cliquei no J lá. Faz parte, o nome é difícil também. Até o Joelson já veio aqui hoje, meu Deus. Até o Isso é Joelson bom. veio recepcionar o Jailton. Bom, isso aí. E aí, meu amigo, olha, muito obrigado por você participar e vir aqui se dispor, contar a sua história pra gente, né? A Neide adiantou um pouquinho, um resuminho pra gente, mas assim, eu tô curioso para conhecer essa história sua, né? E torço para que ela sirva de né, caminho para muita gente. Ok. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer falar com vocês. Agora, como que eu falo com vocês? É pescador, embaixador, família 657? Como é que fala? Aqui é pescador. Aqui somos Pescador. Aqui a gente está Porque hoje é pescando. o nosso farol. São tantas coisas, são tantas emoções que Sim. se perde. É Mas verdade. são todas coisas muito boas, com propósitos muito bons, né? Então, vamos nessa. Isso aí, é o caminho certo. Isso aí. Mas se apresenta, conta um pouquinho, né? Quem é você, para que as pessoas conheçam, né? Quem não, quem está aí participando da live. Isso. Eu sou o Jailton, não sou o Joelson, eu sou o Jailton. Jailton, sim. Eu sou aqui do Espírito Santo, Vargem Alta, é uma região, é o interior do Espírito Santo. A nossa cidade aqui tem 20 mil habitantes, pequenininha. E eu sou filho de agricultor, vivi na agricultura até os 28 anos de idade aproximadamente. E tive diagnóstico de Parkinson aos 35 anos. Muito sério. É até interessante falar, porque até um tempo atrás se falava mal de Parkinson. Depois passamos a falar doença de Parkinson. E agora a gente já fala Parkinson.
Isso vem mudando com o tempo. Então a gente fala Parkinson, hoje fala Parkinson. Aquela expressão mal de Parkinson era um pouco assim, bastante forte, né, para quem no início é difícil para você, além de ter o diagnóstico, você ter o nome da doença. Mal de Parkinson, uma coisa que não tem cura, que era. Às vezes o pessoal, eu lembro que no início da minha doença, o pessoal falava comigo, vai no curandeiro, vai no benzedor, vai não sei aonde. Vai... Porque vem com esse negócio de mal, fica parecendo maldição, né? Tá mal. Isso, é uma coisa que antigamente... Achar a cura. Como era difícil de diagnosticar, então o pessoal se perdia um pouco e, pelo menos aqui no interior, eu acho que no Brasil afora também, o pessoal procurava muito oração e coisa mística, né? Quando na verdade é uma coisa da ciência e científica. Mas aí, se vocês quiserem, para mim, no ritmo melhor, de repente vocês vão fazendo pergunta, eu vou contando uma historinha, porque de repente eu começo a falar e falo demais, porque às vezes eu falo muito. Enfim, não tem problema, aqui você está aqui hoje para falar mesmo, para contar, né? Conta um pouco dessa vida sua, igual você falou, eu não entendi, é agricultor ou apicultor? Agricultura. Sim, sim. Eu trabalhava no cultivo de café, verduras e frutas, laranja, mexerica e café arábica. Que bacana. Nasci na agricultura e fui crescendo ali com meu pai. Perdi meu pai com uns 20 anos de idade. Meu pai, eu sou o mais velho dos irmãos, minha irmãzinha mais nova tinha 10 anos, meu pai faleceu vítima de alcoolismo num acidente de carro. Com 42 anos com ele, tinha 42 anos quando ele faleceu. Eu tinha 20. Acabei assumindo a família, assim, levei bastante pancada, 5 irmãos, 4 irmãos. Isso foi começando a minha história, e aí foi. Foi interessante que eu sempre fui uma pessoa assim que eu não sei porquê, mas eu tinha um dom de estar sempre buscando mais. Tinha não mais no sentido financeiro, mas mais no sentido assim de querer influenciar mais pessoas. Sim. E aí com 20 e poucos anos fui trabalhar na Igreja Católica, era membro de liturgia, coordenador de liturgia, ministro da palavra, cheguei a ser coordenador paroquial da Igreja Católica. E aí acabei eu fundei um sindicato de agricultores aqui no município. Eu fundei o Sindicato de Agricultores Familiares aqui da cidade, em 2005. Aí a gente ser agricultor, mas foi ser diretor de sindicato. Sindicato com características de associação, na verdade. Empregado tinha pouco na agricultura. Por ser uma região de agricultura familiar, aí eu fui diretor-presidente desse sindicato por 7 anos. Lá eu aprendi bastante coisa. E ao mesmo tempo fui presidente de associação. Comecei a fazer direito, estava num ritmo bem... Ele estava bem encaminhado. Aí virei político, virei secretário de agricultura do município por quase um ano, 8 meses. Pedi demissão, não fiquei. E aí, com 35 anos, eu tive essa doença de Parkinson, diagnóstico de Parkinson. Eu tinha uma vida assim, até falei quando a gente estava falando com ele de ontem, que às vezes o pessoal associa Parkinson para quem é sedentário. Mas uma coisa que eu nunca fui foi sedentário, porque até 28 anos eu era da agricultura, então lá eu trabalhava literalmente o dia todo na roça, estudava à noite. Trabalhava mesmo, pagar café no morro, colher café, capinar, passar agrotóxico, andar com bomba de agrotóxico nas costas. Era uma vida bastante intensa. E mesmo assim tive esse diagnóstico. E depois desse diagnóstico, isso foi um médico, isso foi confirmado depois que o primeiro falou, e como que foi isso para você? De chegar nesse diagnóstico e como você recebeu esse diagnóstico? Na verdade, eu tive uma suspeita com um fisioterapeuta, depois com um ortopedista, aí eles me encaminharam para o neuro. Esse neuro, já na primeira consulta, ele suspeitou de Parkinson. Como o Parkinson é uma doença que, por exame, você não detecta, por exemplo, ressonância magnética, ultrassom, raio-x, exame de sangue, nada disso detecta o Parkinson. Quando você tem no início do diagnóstico. Então, ele é mais por questão física o contato físico do médico-paciente. Tem um exame que é muito grande, a gente faz isso aqui com a mão.
Aí a rigidez muscular. Sim. Minha primeira consulta com o neuro, ele suspeitou. Aí me encaminhou para um segundo médico neuro também, que até aqui no estado era chefe de cadeira da UFES, a Universidade Federal aqui do estado, onde eu fiz uma consulta com essa médica, a doutora Vera. Isso lá em 2011. Ela confirmou, fez os testes lá comigo e confirmou que era Parkinson. Então, esse diagnóstico, como vocês comentaram no início da live, é uma porrada. A hora que você tem o diagnóstico dessa doença, até porque eu tive um tio na família, nessa época ele era vivo ainda, ele tinha Parkinson, e eu convivi com todo o sofrimento dele, porque como ele foi mais de 20 anos antes de mim, ele sofreu muito até ser diagnosticado e tratado. Ele não conseguiu fazer a cirurgia que eu fiz agora. Então ele sofreu muito. Então, aquilo me traumatizou muito quando eu tive o diagnóstico, me assustou bastante, porque eu via nele o sofrimento que eu estava pensando que eu ia ter no futuro. Então, o diagnóstico foi forte. Mas, comecei a pesquisar e a gente conseguiu superar a porrada de início e comecei a me dedicar no tratamento. Sim. No início é um impacto, né? E muito forte. Fala, Neide. Eu queria que você comentasse, Jair, essa pergunta que a Simone fez aí, eu acho que todo mundo quer saber mais detalhes, assim, não é? Porque é uma doença difícil de diagnosticar. Foi a primeira pergunta que eu fiz para você, mas como foi que você chegou nesse diagnóstico? Né? Eu queria que você contasse, né? Aquela parte lá da suspeita, da fisioterapia, daquela suspeita de LER. Na verdade, você iniciou suspeitando de LER, né? E depois eu queria que você contasse também a parte da perda do olfato, porque isso aí é uma coisa que, cara, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia, né, dessa relação. Então, eu acho que vale a pena você poder falar um pouquinho também desses dois momentos que foram, assim, decisivos, né? O médico muito, muito certeiro, muito experiente, foi em cima do diagnóstico e por coisas, assim, que a gente pensa que não tem nada a ver, né? Mas que ajudou. Ok. A primeira coisa que eu senti, assim, depois eu percebi outras coisas que eu havia sentido que eu não percebi, mas o que eu senti mais forte foi o incômodo. O parto me afetou mais do lado direito do corpo, todo o lado direito. E é incrível como separa totalmente. Você tem metade do seu corpo diferente todinha. A gente tem uma separação do corpo, a gente nem imagina o quanto. Totalmente diferente um lado do outro. E meu pegou o lado direito primeiro. Eu comecei a sentir um incômodo no braço. Como nessa época eu estava no sindicato, também fazia faculdade à noite, eu escrevia muito direito, fazendo direito, né? Uhum. E também digitava muito durante o dia. Suspeitamos que era LER, que era um incômodo bem na região do nervo aqui do braço, do músculo. E aí procurei um fisioterapeuta. A gente suspeitou de início que era LER, uma coisa simples. Aí, com os 2, 3 meses fazendo fisioterapia, parei de escrever, parei de digitar, e não mudou nada. Então, ele me encaminhou para o irmão dele, que era ortopedista, que é ortopedista até hoje. Também fiquei mais uns 2 meses, porque eu fiz umas consultas, chegamos a fazer uma eletroneuromiografia, foi onde ele falou, já não tem nada a ver comigo, não. Você vai ter que procurar um neuro, porque é uma coisa do sistema nervoso central. E na primeira consulta com o neuro, pelo SUS, por depender muito pacientes no SUS, ele me disse, você tem uma lentidão no seu braço direito que dá a impressão que é Parkinson. Só que você é muito novo, você tem casa na família. Eu tenho um tio, ele falou, teve Parkinson novo. Aí ele falou, o Parkinson juvenil, o Parkinson precoce, ele tem uma possibilidade de ser hereditário, de passar de um pai para filho. O Parkinson juvenil. Então, o Parkinson comum é aquele Parkinson acima dos 50, 60 anos. O Parkinson é a pessoa mais de 50 anos para cima. Só que no meu caso, a gente suspeitou de Parkinson juvenil. E realmente ele estava certo, porque ele sentiu o meu braço um pouco lento no movimento e já vai procurar uma segunda opinião, mas na minha opinião, eu acho que é Parkinson. E aí eu fui nessa médica, ela fez uns testes lá comigo. Aí comentei com a gente ontem que o principal teste que mais chamou a atenção dela, e também meu naquele momento,
foi a perca do olfato. Ela me deu pó de café para cheirar com o olho vedado. Ela me deu pó de café para cheirar e eu não identifiquei o cheiro do pó de café. Aí eu descobri que o Parkinson, ele causa a perda do olfato. Eu tenho hoje mais ou menos 10% do meu olfato total. Eu quase não sinto cheiro de nada. Só que a principal característica do Parkinson, o que é? Tecnicamente falando, é a perda da capacidade de produzir dopamina no organismo. Então, o que a dopamina faz no corpo? A principal função da dopamina, ela tem função secundária, que é do equilíbrio emocional, do ânimo, da sensação de alegria, ela contribui. Mas a principal função dela, ela é um neurotransmissor. É um exemplo que eu vou dar muito claro para vocês. Quando vocês vão caminhar, vocês caminham inconsciente. Você pode estar conversando no celular, você pode estar dirigindo, pode estar pensando, conversando do seu lado, pode estar pensando em outra coisa que você caminha. Quem tem Parkinson, não. O cérebro manda caminhar e aquele comando não chega na perna. Chega atrasado, a pessoa caminha devagar, ela vai travando, ela fica lenta. Então a lentidão e a rigidez é o principal sintoma do Parkinson. Lentidão e rigidez. Depois, com o tempo, vem o tremor, vem a falta de equilíbrio, vem a depressão, vem muita coisa. Mas o início do sintoma foi isso que eu detectou em mim, foi a lentidão no movimento e a rigidez. Ele pega seu braço aqui, faz isso aqui, ele vai devagarinho, amor, ele fica pesado. Lentidão e rigidez. O principal sintoma do Parkinson é esse. Outra coisa interessante que eu descobri naquele momento foi que quando a gente tem os primeiros sintomas visíveis do Parkinson, já tem mais ou menos 10 anos que a gente parou de produzir dopamina da forma correta. A dopamina já começa, ela vem diminuindo de lento, porque o Parkinson é uma doença que não tem cura e ela é progressiva. Ela não começa no pico alto nem muito baixo. Ela começa e vai crescendo ao longo do tempo. E isso varia de paciente a paciente também. Tem paciente que se desenvolve ela mais rápido. Quanto mais idosa a pessoa ter Parkinson, mais rápida vai ser a evolução da doença dela. Sim. Quanto mais o juvenil é mais lento. Mas isso também varia de pessoa para pessoa. É uma doença que tem que ser tratada individualmente, porque ela não é uma doença assim, tipo assim, você tem uma hepatite e esse é o tratamento. Você tem Alzheimer e esse é o tratamento. Você tem Parkinson, aí você é individual. Cada pessoa responde de uma forma diferente para o tratamento. Porque o que se trata no Parkinson não é o Parkinson, é o sintoma que ele causa. Entendi. Olha, você vê que interessante. Você deu informações aí que eu não sabia, Né? Não sabia mesmo. Essa questão aí do olfato eu nunca ouvi Para falar. mim é novo. Também não sabia de Parkinson juvenil. Não sabia. Uma coisa interessante que eu tenho falado muito com as pessoas que eu conheço que tem Parkinson. Enfim, a gente quando tem Parkinson fica observando até as pessoas caminharem, porque no caminhar uma pessoa quem tem Parkinson sabe quem tem ou não. Então assim, eu até comentei com a Neide ontem que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas ao nosso redor que tem uma certa idade, que elas começam a desenvolver Parkinson, e na pessoa idosa é mais difícil ainda identificar os primeiros sintomas para começar a tratar mais cedo. Então tem muita gente que é idosa que demora 5 até 10 anos para descobrir que tem Parkinson. Só vai começar quando a pessoa está praticamente um sintoma muito forte, não consegue caminhar mais, não consegue falar. Que afeta também né? Está avançado. Isso, é muito comum. Porque a pessoa idosa já tem muita fragilidade, outras dificuldades, às vezes a pessoa é mais lenta, fala mais baixo. Isso tudo é coisa que o Parkinson também faz, e às vezes a pessoa nem sabe que está com Parkinson. Caramba. É engraçado que ontem eu fiquei impressionada, né, com essas informações que o Jair me passou, e eu tenho a Márcia que me ajuda aqui em casa, né? O Marco e a Simone conhecem. Aí eu desci e fui comentar com ela. Ela estava terminando aqui as coisas. E eu fui comentar com ela. Eu falei, Márcia, você sabia, né? O mal de Parkinson, meu amigo, ele começou com um incômodo nas costas, que parecia tendinite. E ele parou de sentir o cheiro das coisas. Ela, eu tô com minhas costas doentes. Eu também acho que eu não sinto cheiro de muita coisa, não. Eu falei, não, mas fizeram teste com café. Café eu sinto cheiro. Porque tem
Até gripe, tem alguma coisa que está muito gripado, até quem tem alergia, às vezes tem perda de olfato. A A Covid também, bactéria anulou diagnósticos. a Covid também causou perda de paladar também do olfato. Sim. Mas Não, o e tem principal pessoas sintoma que quando você fala diagnóstico de algumas doenças, a pessoa começa a pensar nela e Não, ela começa. fica Ai, eu doente tô... na Ai, hora. meu pai, meu verdade. Isso é muito comum. Quando eu falei do café, a Márcia curou rapidinho. Mas Ô, Jair, outro dado bastante inédito. Só para não esquecer aqui. Outro dado interessante do Parkinson, que ele é mais comum do que a gente imagina. muito. Ele tem uma incidência muito maior nos países frios. Então, na parte do hemisfério norte, ele é mais comum do que aqui nessa parte mais quente. E outra coisa interessante que se estima hoje que no Brasil, praticamente 2% da população, com mais de, acho que é isso mesmo, 2% da população tenha Parkinson, vai desenvolver Parkinson, 2%. Então é muita gente. É muita gente. É muita gente. Muita É muito comum. Eu, por exemplo, conheci uma menina com 29 anos que descobriu Parkinson, uma menina, uma mulher com 29 anos. E por incrível que pareça, a mulher quando tem Parkinson, ele é um pouco mais severo com as mulheres. Ele é mais severo. Olha Ele só. faz mais mal para a mulher. Que coisa é isso? Eu também não. Tá aí. Uma outra informação que eu não sabia. Né? E como que está sendo isso? Depois desse primeiro momento, diagnóstico, né, você teve que repensar, né, e partir para agir. Você falou que foi pesquisar, né, foi procurar ajuda e tudo. E como que foi a partir daí? Olha, foi interessante porque na época eu estava, como eu falei, eu estava lá no sindicato, na associação, e lá tinha uma médica que atendia os produtores. Então ela me ajudou muito, ela me ajudou a pesquisar junto. Ela estava subordinada a mim na época. Ela me ajudou muito. E ela é uma amiga pessoal até hoje. O Parkinson tem uma coisa interessante. Ele tem esse nome de Parkinson, porque quem descobriu essa doença foi uma pessoa, o nome dele era Parkinson. Ele é da Europa. Ela tem esse nome por causa do pesquisador que descobriu, o médico que descobriu. Em 1950, foi inventado um medicamento que até hoje é o melhor que tem para Parkinson, que é um repositor de dopamina. Ele é a levodopa, uma droga chamada levodopa. O laboratório que faz ela ele tem o nome, também tem o nome de Prolop, mas a composição dele é levodopa e ele tem uma concentração muito boa de dopamina, então ele repõe a dopamina. A salvação dos pacientes de Parkinson é a levodopa. Hoje tem outros medicamentos, como Pramipexol, a Itacapona, a Amantadina, Razagilina, e até, em algum caso muito raro, usa-se o canabidiol, mas em casos muito raros. Não é recomendado. Não é recomendado. Mas o Prolopa, ele tem assim, as dosagens, a quantidade de miligrama e a quantidade de remédio que você toma por dia. Então eu comecei fazendo esse acompanhamento, com levodopa e com outros medicamentos. Mas só que à medida que a doença vai avançando, os sintomas vão piorando. Então você tem que aumentar a dose da medicação. Em 2020 eu cheguei a tomar quatro medicamentos diferentes, tomando até 15 comprimidos por dia, em 2020. Foi aí que eu percebi que já não dava mais que eu não ia muito longe com tanta coisa, eu tinha uma discinesia muito forte. A discinesia é aquele movimento, se você já viu, aquela pessoa que fica mexendo a mão e o corpo, a gente chama de dança da cadeira, que a cadeira fica dançando, a pessoa parada, ela fica se mexendo. Sim. Eu estava num ponto que eu ia me alimentar, eu não conseguia, porque minha mão não mexia. Isso em 2020, 2021. Eu não conseguia dirigir mais, eu ia dirigir, meu pé no acelerador ficava fazendo esse movimento, o carro balançava. Eu não parei de dirigir em 2020. Foi onde eu falei, eu já tinha pesquisado bastante sobre a cirurgia de Parkinson. Então comecei a correr atrás, buscar uma forma de fazer a cirurgia, lá em 2020, 2021. É um tratamento que também não cura, mas ele alivia bastante os sintomas. Hoje, por exemplo, que eu não temo mais. Mas você então fez a cirurgia? Sim, isso. Quando? A cirurgia é chamada de estimulação
cerebral profunda, DBS em inglês. É uma cirurgia que nos Estados Unidos ela começou a ser feita lá em 1989, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Aham. Só que aqui no Brasil ainda ela tem muito tabu. Além do pessoal não conhecer muito, o pessoal tem muito medo dela, tem um trauma que é desnecessário. Ela é um pouco assim, assusta um pouco, porque até falei com a Neide ontem, porque o procedimento cirúrgico, ele não é tão sério, não tem risco de vida, de morte, né? Mas ele é um tratamento assim, um pouco agressivo, porque você literalmente, você tem dois furos no crânio, eu tenho aqui, furo o crânio, 2 furos, e implanta 2 eletrodos dentro do cérebro, que vai numa região específica do cérebro, chamada subtálamo, que é uma região de praticamente 1,5 cm, 14 milímetros, onde se implanta 2 eletrodos ali, e por um estimulador que eu tenho aqui no peito, um marca-passo, por um estimulador de energia, ele joga uma corrente lá e corrige essa falta de dopamina. Olha. Então você tem que passar por uma avaliação para poder fazer a cirurgia. Você tem que ter mais de 5 anos de diagnóstico de Parkinson confirmado e fazer alguns testes com medicamento e com teste físico. Estava falando para ele de ontem, eu fiz esse teste lá em 2021, eu tinha, pelo teste, eles detectaram que eu tinha possibilidade de melhorar de 60% a 65% com a cirurgia. Eu fiz a cirurgia e com um ano depois eu fiz o teste de novo para avaliar o quanto a cirurgia tinha impactado no meu Parkinson, e se constatou que eu tinha melhorado 75%. Então a cirurgia em mim foi muito boa, foi excelente, foi fantástica. Coisa boa. O Vinícius... Hoje eu tomo de 4 a 5, no máximo 5 comprimidos por dia. Cheguei a tomar 15, hoje eu tomo 4, 5. Olha, o Vinícius até perguntou, porque você, com o falecimento do seu pai, você se tornou o chefe da família, né? Isso. E com esse diagnóstico, na época, como é que foi para você, né? Essa sua posição, o que passou, né, pela sua cabeça depois que aconteceu o diagnóstico? Na verdade, quando meu pai faleceu, eu tinha 20 anos. Quando eu tive o diagnóstico, eu já estava com 35. Sim. Então a família tinha caminhado, meus irmãos tinham casado, eu casei ótimo. também, Entendi. eu já estava encaminhado. Entendi. Então foi Então, mais... interferiu mais no meu casamento e agora, meus irmãos até que não, já estavam encaminhados. Entendi. Então tá respondido aí, Vinícius. Essa cirurgia, né, Jailton, ela é feita, esses furos com furadeira, é feito para acordar. Literalmente. É uma furadeira. Eu sou acordada. Você não ficou com medo, não? Conta para nós essa parte aí da cirurgia. Essa parte é muito interessante, porque a cirurgia, alguém de vocês já fez aquele exame do estômago? Endoscopia. Você toma uma anestesia que te relaxa um pouco, não é assim? Sim. Uhum. É essa anestesia que a gente toma anestesia só para relaxar. Porque durante a cirurgia você tem que acordar. Detalhe, a cirurgia demora 8 horas, de 8 a 9 horas. Eu entendo ser cirúrgico 8 da manhã e sair 4h30 da tarde. Então você fica lá naquela sala, acordado, e eu senti literalmente a hora que eles furaram meu cérebro. Você entra no centro cirúrgico, eles colocam um aparelho, um arco na cabeça, para poder localizar, servir de referência. É um aparelho de referência para poder fazer um implante no lugar correto. E aí eles vêm com a furadeira, literalmente, sente o osso furar, implanta, e tem que, na medida que eles implantam, eles vão e ligam o aparelho para poder testar se está no lugar correto, porque se passar tem uma região muito próxima dali, que é responsável pela fala. Se errar, você perde a fala. Se errar, você perde parte da visão. Então você tem que estar acordado para poder fazer. Para o sucesso da cirurgia tem que ser acordado. Eu lembro que eu estava no centro cirúrgico ouvindo, tinha 7 pessoas na equipe, 3 neus e outros enfermeiros mais.
Eu estava ouvindo eles falando de passagem de avião, contando a história da vida particular deles o tempo todo. Então eu fiquei, eu cochilava por rir e acordava, cochilava e acordava. Mas é um procedimento, assim, apesar de complexo, ele é muito seguro. E outra coisa interessante dele é que ele é feito pelo SUS, vírgula, porque a nível nacional tem uma fila, falei para a Neide ontem, tem uma fila gigantesca. Em torno de 250 pacientes estão na fila para cirurgia a nível nacional. E lá, nesse hospital que faz a nível nacional, só faz uma por semana. Então imagina, eu ia ficar praticamente 5 anos esperando. Nossa. Cada estado hoje da federação está num nível de organização. Aqui no estado não fazia pelo SUS, você tinha que entrar na justiça. Então, quando decidi fazer, fui procurar particular. Particular, em 2022, ela ficava em 170 mil reais. Hoje ela fica de 180 a 200 mil reais de cirurgia pelo SUS. Planos particular. Pelos planos, poucos fazem, sem entrar na justiça. Mas tem que, se você não tiver um plano bem completo que prevê a cirurgia lá no plano, você também tem que acionar a justiça. Eu tenho um colega aqui perto, em Guarapari. Se for de Guarapari hoje, tem um rapaz de Guarapari que fez pelo plano, precisou pagar metade, pagou quase 200 mil lá em 2022. A cirurgia dele deu errado, ele teve que refazer agora, junto comigo. Ele refez, a gente se fala porque até minha médica está tendo ele também, porque a dele também, mesmo no plano, não foi tão bem feita quanto pelo SUS que eu fiz. Interessante que eu ia entrar na justiça para conseguir a minha, porque eu não ia conseguir fazer particular. Dei entrada na Secretaria de Saúde aqui para ter uma negatória da Secretaria para mim poder ter a negatória para entrar na justiça. Aí falei para eles que Deus começou a agir nesse momento. Até hoje eu estou esperando a negatória, porque a negatória não veio. Deus pegou meu processo e colocou umas 4 pessoas lá, deixa que eu vou cuidar para você. Que coisa. Aí subiu para o estado. Aí nisso o prefeito aqui, que era um amigo nosso, começou a ligar para lá e juntou gente, ex-prefeito. Descobri que eu tinha um amigo que era do gabinete do governador do estado. E aí o estado começou a fazer cirurgia pelo SUS. Eu fui, em menos de um ano, fiz minha cirurgia, eu fui o terceiro do estado aqui a fazer pelo SUS. Sim. Hoje a fila embolou, tá bem demorado, tive lá semana passada, a doutora. Tá bastante complicado, tem bastante paciente para fazer. Mas tem muito estado que ainda não faz. Eu sei que o Rio Grande do Sul, desde 2012 já faz, então lá parece que está mais avançado. Mas São Paulo também está bem avançado. Mas tem muitos estados que até hoje não fazem. Uhum. Então é uma cirurgia de alto custo, mas também falei para ele ontem que cerca de 95% dos pacientes que fazem, pesquisa feita nos Estados Unidos, 95% das pessoas que fazem, indicam para outra pessoa fazer. 95%, então eu indico muito, falo para todo mundo que é uma cirurgia excelente, a gente tem que divulgar, porque melhora muitos sintomas, não tem risco de morte, e a qualidade de vida melhora muito. Vale a pena. Como que está hoje? Como que está a sua vida hoje? Hoje estou praticamente uma pessoa normal. Assim, não me curou. Eu ainda tenho um pouco de rigidez. Eu estou até ajustando agora, porque minha fala estava muito ruim. Voltei na semana, a minha fala corrigiu, mudou a regulagem lá. O meu andar piorou um pouquinho, mas a minha voz melhorou muito. Estou praticamente falando normal agora. Então, assim, não cura. Não cura, mas a qualidade de vida melhora, como o laudo que o médico fez para mim. Melhorei 75%. Então, ela melhora muito. E hoje está em estudo já uma cirurgia melhor do que a minha. Já tem um estudo bem avançado. Acho que aqui no Chile parece que está mais adiantado, nos Estados Unidos também, que é uma cirurgia feita via laser. Ela está muito usada no tremor essencial, que é a doença que afeta só a mão. Para o Parkinson, ela está na fase de pesquisa ainda. Uhum. Mas é um laser que vai lá naquela região que eu falei que instalou o eletrodo, ela vai matar uma parte da célula e ela resolve bastante. Está em fase de estudo. Essa é chamada de ultrassom do Parkinson. Mas está bem no início ainda. Mas essa do eletrodo que eu tenho, DBS, é muito boa. Vale a pena fazer.
Essa parte aí eu vou falar em relação ao plano de saúde, porque eu trabalho com plano de saúde há 25 anos. Provavelmente tem essa complicação em relação às operadoras, porque a cirurgia ela não consta no rol da ANS. E por não Isso. constar no rol, eles simplesmente não fazem. Não é que seja uma cirurgia experimental, pelo contrário, ela já está sendo feita há muitos anos. A questão é que enquanto a ANS não põe no rol, as operadoras elas não cobrem. Não tem, elas seguem exatamente o que está na cartilha. Como teve também aí há pouco tempo, tem uns 2 anos, que aquela cirurgia de ceratocone, que não tinha previsão, agora já faz parte, entendeu? Eles esperam essa movimentação para poder fazer a cobertura, né? De forma correta. Por isso que tem casos aí que você falou, que as pessoas entram na justiça, porque se tem essa parte dessa melhora da qualidade de vida, né, é importante realmente. E isso aí eu posso dizer que acaba sendo uma questão de tempo, né, para que isso aconteça. Isso. Eu percebo, no meu caso, como eu era bastante curioso, eu perguntei à médica e perguntei até a outras pessoas qual era o custo da minha cirurgia para o SUS. Me assustei, ficaria quase em torno de 300 mil reais no SUS. Por quê? Porque eles alugam o equipamento de São Paulo, que é muito caro, aqui no estado. Então, o Rio Grande do Sul já fez diferente. O Rio Grande do Sul já montou uma estrutura lá, desde 2014, comprou um aparelho que deve custar, acho que 5 ou 6 milhões de reais, comprou esse aparelho e tem equipe. Então, no nosso caso do Espírito Santo aqui, a gente tem equipe aqui que faz, só não tem um aparelho. Então, às vezes falta um pouco assim de, não vou dizer vontade, mas falta entendimento dos políticos de perceber, depende do governo do estado, do secretário, de entender a importância disso para a saúde da população. Porque a gente está falando em torno de 2% da população, é muita gente. Eu conheço aqui, no nosso município de 20 mil habitantes, eu conheço praticamente 10 pessoas que têm Parkinson e não fizeram a cirurgia. Então, olha, tem muita gente. Imagina São Paulo, com 42 milhões de habitantes, quantas pessoas têm Parkinson? São Não, 150 mil novos casos todos os anos só no Brasil. Isso Então, aí. não pode passar despercebido, né? Não é uma coisinha, né? É muita gente. Ô, Jailton, eu queria que você falasse um pouquinho, na hora que acabar a bateria desse aparelho que está em você, né? Regulando aí os neurotransmissores, como é que faz a cirurgia? Tira de novo, coloca outro. Como é que funciona essa parte? Porque daqui um tempo vai acabar a bateria e você vai precisar trocar isso daí, não é? Explica para nós como é que funciona. Tem 2 tipos de aparelhos. Tem um aparelho que você recarrega na tomada, igual celular. Tem um aparelho desse e tem esse que demora de 5 até 7 anos para descarregar. Esse que carrega no celular não é recomendado, por quê? Porque se você esquecer de carregar, você simplesmente o aparelho desliga. Já era. Então não é recomendado. Tem que carregar de 1 a 2 vezes por semana, então não é recomendado. Esse que eu tenho fica aqui no peito, não capaz do coração. E ele demora de 5 até 7, depende da intensidade de energia que você usa, então ele demora mais ou menos tempo. Como o meu está numa intensidade mais baixa, ele deve durar de 5 anos para lá. Aí quando a bateria estiver esgotando, eu tenho que trocar, mas aí só troca essa partezinha aqui do aparelho, só do peito, não mexe nada no. Não mexe mais. Não, só troca aqui. Não, só troca o aparelhinho que está aqui no peito. Então é uma cirurgia que demora meia hora e é bem mais simples. Então. Aqui ele é mais não é tão profundo, né? Não, é só percutando, como você falou. Embaixo da pele. Sente aqui direitinho. E o que determina isso? De você utilização baixa, utilização mais alta? O que determina isso? É o grau da doença. Se a doença estiver mais avançada, os sintomas tem que ter mais potência. Entendi. Como no meu caso. E outra coisa também que determina é se ele foi bem localizado. Se ele estiver um pouquinho fora da posição, também requer um pouco mais de carga. O meu pulmão de vida também ficou no lugar certinho. Então ele
Ele vai de 2 a 7, de 0 a 7 a intensidade dele, 7 volts. O meu está em 3, o lado esquerdo está em 2 e o direito está em 3. Então ele está gastando pouca energia. Aí acaba durando mais, né? Dura mais. Isso aí, dura bem mais. Legal. Que bom, né? A gente está falando com um homem elétrico, gente. Vocês não estão entendendo. Ele é muito chique. Esse é tão interessante, esse é uma coisa interessante. Ele é tão interessante porque agora, se eu ligar para minha médica lá em Vitória, que está a mais de 100 km daí, mesmo que ela estivesse nos Estados Unidos, ela consegue regular de lá aqui. É via satélite. É via satélite. Que legal, né? Meu Deus, sério? Eu tenho um aparelho que fica comigo, que ela deixa uns parâmetros que eu consigo mexer um pouquinho. Me dá uma variação pequena. Ela não, ela consegue ligar, fazer um monte de coisa lá. Legal. É online. É um tablet e eu tenho um celular aqui que tem um aplicativo instalado só para isso, que ele também recusa. É muito interessante a tecnologia. Você vê que Muito mesmo. como que a tecnologia pode contribuir, né? Ela tem realmente um lado para algumas coisas que é ruim, que a gente ainda vai abordar esse assunto aí, mas olha como ela pode contribuir, né, para a qualidade de vida de muita gente, né? Muito, muito. Eu sou o exemplo vivo de que uma coisa interessante que eu estava lembrando, falando com a Neide ontem, que foi esses dias, que eu não tinha mais prazer em sair de casa. Ir num restaurante eu não ia mais. Eu tenho uma filha de 10 anos que gosta de sair, gosta de passear, ir para o shopping. Eu não tinha prazer mais, porque onde você vai, dá a impressão que todo mundo está te observando, mesmo que não tenha preconceito, mas a gente se percebe de uma maneira estranha, a gente se sente mal. A cirurgia, ela te retoma a autoestima, te tira da depressão, ela é muita coisa. Muda a qualidade de vida, muda completamente. É muito interessante. Muito mesmo. Você passa a ser uma pessoa, como você falou, praticamente normal. Você tem uma vida ativa. Você volta a produzir, né? Isso. A poder conviver com sua família normalmente, com você próprio normalmente. Então, realmente a mudança é gigantesca, né? Você voltou a dirigir? Voltei. Ih, olha que olha que Olha só, é libertador, né? é uma Eu fui para o evento em São Paulo, fui dirigindo até o aeroporto, fui lá no evento do Linhares lá em julho do ano passado, já fui dirigindo, vou a Vitória, que é na capital, vou para a praia com a família. Ontem eu fui fazer um curso, fazendo curso de homilética agora, a 30 quilômetros daqui de carro à noite, na cidade toda. Então voltei a vida praticamente normal. Nossa, que fantástico. Dá para ir para Você vai Guarapari, agora, viu? dá para ir na Daqui a Praia do poucos Morro, dias, né? vai ser pai de novo. Caminhar. A vida dele está muito normal. Que legal, Ô, gente. Neide, eu tô falando porque eu sou mineiro, né? Então falando da Praia Guarapari, na Praia do Morro. Ele conhece, Jailton, ele A conhece. Praia do Marlin, né? Pô, Né, Marlin? A Praia do Marlin. Ah, não. A Praia do Peixe Marlin. Peixinho Marlin. Que peixe marlin? Eu não sei dessa não, hein? Eu sou mineiro, mas não sei disso não. Tem uma estátua lá do Peixe Marlin. Ah, é? Na Praia do Morro tem estátua. Tem um Marlin gigante lá na praia. Eu não Mas deve sabia ter disso não. colocado depois. Ele é do tempo mais antigo ainda, entendeu? Antes de a estátua. Gente, não entrega. Tem que voltar então. Vou Tem que falar. voltar, colocaram Tem, depois. realmente tem muitos anos que eu não vou a Guarapari. Outra coisa interessante que é bom abordar, mesmo para quem está no início que descobre Parkinson com diagnóstico, ou quem já fez cirurgia, outra coisa muito indicada é atividade física. Tanto para quem está no início do tratamento, quanto para quem fez cirurgia. Eu, no meu caso, por exemplo, o médico falou, não é conselho, é um remédio para você fazer atividade física. Então, por isso que, se vocês veem eu caminhando, às vezes eu posto alguma coisa quando eu vou caminhando nas montanhas aqui, caminho praticamente todo dia, é por isso, porque realmente faz uma diferença muito grande. Porque uma coisa que o Parkinson também faz com as pessoas, com o paciente, o doente,
é a perda do equilíbrio. E a caminhada ajuda muito, porque a cirurgia não melhora a perda de equilíbrio. A cirurgia não resolve, mas a caminhar, a atividade física resolve. Legal. A atividade física é mais frenética, né? Mais ativa. Quem pode fazer quanto mais intenso. Tem até um rapaz lá, um repórter na Record, eu acho que é Record, um rapaz novo, acho que o nome dele é André, ele é muito novo. Ele tem Parkinson, ele não fez a cirurgia ainda. Ele é, tipo assim, ele é super atleta, ele faz atividade física de alta intensidade. Mas mesmo assim ele está progredindo. Mas ele, assim, ele faz atividade física forte. Ele até testou um tratamento nos Estados Unidos com um médico brasileiro lá recente. Você é aquele que testou o tratamento nos Estados Unidos? Ah, é Isso, ele mesmo. o choque térmico, né? Esse aí, é esse mesmo. Ele também tem Parkinson. Que legal, que legal. Tem uma frase que sai para todo mundo, Augusto Cury, que eu gosto muito, que fala assim: o problema não é a doença do doente, é o doente da doença. Tem isso mesmo. Porque Augusto Cury fala a maneira como você reage ao diagnóstico faz muita diferença. Se você você pode aceitar o diagnóstico, mas não o prognóstico, que foi o que você fez. Você pegou, você teve um diagnóstico que você não tinha como fugir dele, mas você pegou tudo isso aí que aconteceu, você foi pesquisar, você vê. Você é quase um especialista no assunto, porque você pegou, você estudou, você sabe exatamente o que está acontecendo no mundo. Você vê como é importante a engenharia andando junto com a medicina, que por conta disso eles criaram esse mecanismo que te ajuda, né, a suprir essa falta de dopamina, que foi exatamente o que acabou, né, provocando. É fantástico, e você conseguiu nisso, a sua vida deu um loop, mas você não aceitou isso e deu a volta por cima. Hoje você tem uma qualidade de vida, você voltou a fazer as coisas que você fazia antes e está aí, ó, bem, e dando aula do que aconteceu com você. Dando aula em vários sentidos, né? Sobre a doença, sobre como ela funciona, como é o tratamento e como você, como ser humano, enfrenta uma situação dessa, né? Você ensina para as pessoas que não é para desistir, que tem que encarar, que tem um jeito, que dá para fazer, que você achou um caminho, como você consegue melhorar a qualidade de vida de forma absurda, né? Voltar a ter uma vida absurda no bom sentido e voltar a ter uma vida normal, né? Você vê, você está fazendo caminhada, dirige, você não tem limite, né? E você, como eu falei, voltou a ter uma vida normal. Exemplo. É interessante. Esse dia eu fui no cardiologista, com 48 anos, a primeira vez que fui no cardiologista com Parkinson. Ele até me chamou a atenção. Pô, você tem história de problema cardíaco na família, vem agora conversar comigo? Aí fizemos os exames lá, tudo certinho, tá bem. Aí você faz atividade física, faz assim, caminho todo dia 4 km 5. Ele falou, fala a verdade comigo, seja sincero. Você com Parkinson não caminha 4 km por dia, você tá louco? E eu tenho 50 anos num caminho. Doutor, a mente te falava, você tem um caminho assim, todo dia e subo montanha ainda. Ele não acreditou, o médico do coração não acreditou. Mas é o caminho. Eu agradeço muito ao Pai do Céu e agradeço muito também por estar nesse grupo com vocês. Eu não tenho noção desde quando eu conheci esse grupo lá do 627, 459, como isso fez diferença. Despertou em mim a vontade de ver de novo, de buscar mais. Lembra que eu falei no início que eu gostava de me liberar, que eu tinha vontade de expandir? Eu tinha ficado adormecido depois do diagnóstico, depois de um certo tempo. Hoje isso voltou totalmente. Estou aqui conversando com o pessoal da política, estou fazendo curso de pregador na igreja, voltei a frequentar a igreja, estou fazendo mentoria, estou na minha 3ª mentoria já. Eu agradeço muito a Deus porque me deu esse ânimo, do entusiasmo, do júbilo, da vontade de ver, voltou. Olha que legal. Que massa.
Que máximo, muito Essa bom. mensagem, ela precisa ser amplificada, porque nós três aqui, a gente não tinha noção, não é, de que uma pessoa com Parkinson poderia fazer tanta coisa como você faz. A gente não tinha a noção de muita coisa que você disse, e não só nós, né? O pessoal que está aqui na live também, eu acho que não tinha esse conhecimento todo, né? Quando encontrar alguém na mesma situação, ou se de repente se deparar numa situação, vai lembrar de você e saber, olha, tem jeito, né? Eu não estou sentenciado, né? Então, assim, eu falei, você Eu precisa... tenho comentado isso, porque a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que são cuidadores do Parkinson, das pessoas com Parkinson. Porque a gente não tem noção de quanto o Parkinson impacta na vida da gente, principalmente a pessoa que tem uma certa idade. Porque realmente ele causa perda de equilíbrio, perda de olfato, perda do ânimo. Às vezes a pessoa tem um pico de ânimo, um pico de desânimo, depressão, sentimento de angústia, além de ter a rigidez muscular, rigidez dos braços, das pernas, a discinesia, distonia. Então o Parkinson é um pacote assim, bem pesado para carregar. Então você precisa de acompanhamento. Às vezes tem pessoas que vão ter mais dificuldade de lidar com essa doença. Então a gente precisa tratar o paciente e o cuidador do paciente. E é muito comum a gente ter pessoas que não têm paciência com os pacientes. É muito comum. Eu tenho um caso aqui perto que a família toda trabalha e a mãe tem Parkinson há mais de 20 anos. Só que nenhum filho, nenhum neto pode ficar com a senhora que tem Parkinson. Eles têm muita dificuldade de encontrar um cuidador que tenha paciência com aquela senhora. Troca-se de cuidador de vez em quando. Porque a pessoa perde a paciência. Porque tem que repetir, tem que falar, tem que ensinar. Então, a gente tem que ter esse cuidado porque ele causa um sofrimento muito forte. A pessoa se torna chata, às vezes se torna enjoada. Não é porque ele quer, o paciente quer, é porque é a doença mesmo que é chatinha, bastante chata. Imagina, né? Você não conseguir direcionar o garfo para a boca, a comida cai, né? Aí vem a vergonha, aí a pessoa já olha feio. Gente, realmente é um pacote pesado e para todo mundo realmente é complicado, né? Uma pessoa sofrendo de um problema desse há mais de 20 anos, não tem onde é que vai pegar mais paciência, né? Onde é que a gente vai comprar? Porque não tem, é muito difícil mesmo, realmente. Não dá para Eu lembro que antes da minha cirurgia, uma coisa que mais me irritava, uma das coisas que mais me irritava é a dificuldade que eu tinha de fechar um botão, de abotoar a camisa e abotoar a calça. Você não consegue. Então isso me irritava tanto. Às vezes eu pedia à minha esposa, fecha minha camisa aqui, fecha minha calça aqui. Isso me causava um estresse tão forte. Agora não, agora eu consigo fazer tudo normal. Mas é um exemplo de que a pessoa não consegue se abotoar, vai no banheiro fazer xixi e não consegue fechar as calças. Isso irrita muito a gente. Esse é um exemplo. É uma coisa muito básica. É engraçado, as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia de forma automática, às vezes a gente nem repara que está fazendo, porque é tão simples, né, vamos dizer assim, se tornam grandes dificuldades em momentos desse, né? Você vê, né? A gente dar graças a Deus, ter gratidão por pequenas coisas, como é importante você ver o abotoar uma camisa, né? Para você, o que você não fazia antes, o que você voltou a fazer depois da cirurgia, depois que você fez, é uma vitória. É um movimento tão simples, mas que foi uma vitória para você. Né? Realmente incrível, incrível. Às vezes a gente é grato. Coisa tão simples é problema para alguém, né, Simone? É muito simples, não é problema para ninguém, mas é problema para alguém. Tem uma coisa que eu carrego comigo, por exemplo, a gente às vezes fala, tem um discurso na igreja, ou nos mentores, seja grato, levante, faça oração. Só que tem uma coisa que a gente não agradece, às vezes a gente agradece tanta coisa, tanta coisa, esquece de agradecer pelos 5 sentidos que a gente tem. Raramente a gente agradece pelos 5 sentidos. E olha, a gente não tem noção do quanto é importante os 5 sentidos. É verdade. Muito importante. É verdade. É ser grato mesmo. Por tudo. Pegar uma
Tô lembrando que agora que às vezes eu ia pegar um copo d'água, eu não conseguia pegar, ela entornava. Então, hoje, eu bebo um copo d'água, eu olho para a água e falo assim, meu Deus, como isso aqui é uma coisa tão gostosa que é a água. Imagina, Se ela não tem gosto, ô William. tem que ter a visão, falar, ouvir, caminhar, o tato, tudo isso a gente tem mais, nós temos mais Deus dentro da gente que a gente imagina. Deus é tudo, a É vida. isso aí. E eu acho assim, a gente tem que lembrar sempre, se você passa a ser um exemplo, um farol, como a gente disse, e a gente tem que lembrar sempre do homem que decidiu não se entregar, sabe? Porque tem tudo, né, relacionado. É claro que Deus está em tudo isso, mas tem aqui um homem que abraçou, passou pelo primeiro impacto, mas que resolveu não se entregar. Correu atrás, foi pesquisar, foi ler, foi procurar um médico, o outro, descobriu uma cirurgia, sabe? Se jogou numa luta, né? E venceu, né? Tá aí, né? Vitorioso. Então, assim, esse mérito seu ele tem que ser sempre lembrado e sempre divulgado para as pessoas entenderem que apenas agradecer e apenas pedir não é solução. A solução também começa na atitude da gente. Você pede, você faz a oração, mas você vai e faz o que você tem que fazer também, né? E foi o que você fez. Isso aí. Se tivesse É, desistido, não contemplaria essa vitória, né? Essa melhora de 75%. parece que pode ser como um jogo de xadrez. Assim. Você faz o movimento, ele faz o mesmo, mas tem que ter temos que fazer o nosso movimento, jogar dama, jogar xadrez. Tem que ter o nosso movimento primeiro, isso aí. Exatamente. É verdade. Bom, uma coisa que ficou aqui para mim dessa live, né? Ontem eu já fiquei impactada, né? Eu conversei um pouquinho com o Jailton e eu fiquei impactada com a história, até emocionada. E hoje é impressionante como cada vez ele fala uma coisa nova. Você é danado, viu, Jailton? Tem muita coisa a falar ainda. Tem muito mais coisa. Tem muita coisa para falar. Você vai falando com você vai tirando coisa da cachola e vai constrangendo o coração da gente, mas isso é muito bom. Né? Eu pensei assim, quando ele falou, né? A gente precisa agradecer pelos 5 sentidos. Eu acho que eu nunca fiz isso, cara. Eu também não. Acho que eu nunca fiz isso. Eu também não trouxe. Ninguém vai sair dessa live igual. Porque só da gente pensar nisso, não é? Olha o que você semeou no nosso coração. A gente nunca pensou, porque para nós é tão natural, é tão automático, a gente nunca teve o mínimo de dificuldade. Então, é como se assim, está incluso, não é? Não está incluso, tudo é graça. E isso que você deixou plantado aqui no nosso coração, eu tenho certeza. Só eu. Tem uma frase na Bíblia, que está no livro de Jó, que fala mais ou menos isso aí. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Isso tem me tocado muito, por quê? Porque minha vida, eu acho que eu muito tempo vivi assim. Tem um Deus que a gente conhece de ouvir falar. Mas quando a gente começa, não é um momento milagroso que ele vai falar na nossa oração, vai revelar alguma coisa, não é isso. Não. Nós é que temos que ter um despertar para tudo que já está feito. Exatamente. Nós já temos tudo que a gente precisa para ser feliz, para ser abundante. Temos tudo, só que a gente não enxerga. Está aqui na frente, a gente não vê. É descobrir a glória de Deus, né? A nossa missão aqui é descobrir a glória de Deus. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Jailton, assim, eu sei que a live está chegando no final, mas eu estou com vontade de escutar você falar sobre... Vamos voltar lá no hospital quando você fez a cirurgia. Eu fiquei muito emocionada quando você falou, né? Porque geralmente a pessoa vai fazer uma cirurgia, cara, no cérebro, vão mexer na sua cabeça, vão enfiar um bocado de coisa na sua cabeça, como que é, a tensão, tem gente que fica com a pressão alta. E a hora que você chegou para fazer essa cirurgia, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência ali do pré e logo em seguida ali o pós. Eu fui para lá assim,
eu tinha certeza que eu queria fazer cirurgia e te pedi, e Deus falou comigo, vai que eu tô com você. Então eu fui sem medo. Sempre Só que pela no fé, caminho, né? no caminho, no caminho sempre tem aquele que vem do seu lado e fala assim, você vai deixar furar sua cabeça, cara, fazer 2 furos no seu crânio? Você é doido, cara. Você tá bem, você tá vivendo aí, toma remédio, fica assim, não vai pra lá não. Eu tô com Vai medo. lá Pessoas não. que eram amigas da gente, com medo de perder, não vai não, eu tô com medo de perder você, cara, não vai não. Falei, não, o papai já falou que é pra ir, eu vou. Fui pra lá. Então, lá você chega no hospital, centro cirúrgico, dá um certo medo, né? Interessante que quando eu cheguei na sala, na pré-sala de cirurgia, o médico, o líder da equipe veio conversar comigo, o chefe da equipe, o doutor Leandro. Quando eu olhei para ele, eu vi uma paz tão grande naquele homem, eu falei, meu Deus do céu, é esse mesmo que tinha que vir para mim. Então ele mediu minha pressão, eu estava entrando na sala de cirurgia, às 7h40 da manhã. A minha pressão estava 12/8. Ele falou, rapaz, você está Gente, tá muito calmo. super bem, super bem. Eu lembro que ele falou assim, você está bem para cirurgia? Eu falei, doutor, só tem um problema que tá me incomodando, né? Eu falei para ele, eu estou com gripe, meu nariz está um pouco entupido. Aí ele falou assim, Jair, você tem um problema sério, porque você tem que respirar pelo nariz. E lá é gelado, sua boca vai ressecar. Quer marcar para outro dia? Eu falei, não, doutor, vai gripar assim mesmo, vamos fazer agora. E eu acordava com a boca tão seca, eu cochilava um pouquinho e acordava, que eu tinha que pegar um pano e molhar minha boca, não podia me dar, mas molhar minha boca para poder conseguir falar. Eu não conseguia falar de tão seca que a minha boca estava. Aí entrei na sala de cirurgia às 8 da manhã, quando foi 16 eu já fui pro quarto. Entrei no domingo à noite no hospital e na quarta-feira eu fui para casa. Até falei para mim ontem que a gente estava muito pouco lá porque assim, é todo um estresse do hospital, muito movimento. Eu lembro que perto do quarto que eu fiquei tinha 2 geradores, motor Scania, no andar de baixo, fazia um barulhão, então eu não conseguia dormir. Só que um pouquinho que eu dormi, eu comecei a sonhar com anjos. Todo mundo como se fossem os enfermeiros, todo mundo de. Os enfermeiros já estavam todos com uniforme verde. Só que no meu sonho estava todo mundo de branco. E justamente o anjo maior foi aquele que veio conversar comigo, que foi o médico. Nossa. Caramba. Então, olha, quando eu volto no hospital até hoje, eu falei para ele de ontem, quando eu volto lá para regular o aparelho, é um dos lugares que eu mais me sinto bem naquele hospital. Eu tenho vontade de voltar lá, porque lá eu senti que. E outra coisa, eu não te falei essa, né? Vou te falar agora. Eu tenho um filho de 22 anos que ele vai estar fazendo agora o 3º ano de medicina. Ele Ai, faz, ele faz pela Federal, passou em 3º lugar em 2021, 3º lugar geral aqui no estado, pela Federal. Pois é, eu já E ele me acompanhou na cirurgia, então lá na minha cirurgia, no sonho, ele apareceu no meu sonho também, o meu filho. sei. E eu falando para ele que ele está nesse caminho da medicina também. Então isso foi uma coisa que marcou muito. Falei, eu lembro que no dia que eu vim embora, tinha no meu quarto, tinha uma. Fui transferido de quarto para desocupar o UTI. Fui para um quarto que tinha uma menina comigo. Tinha 3 pessoas. Uma ia para cirurgia e uma tinha saído da cirurgia do cérebro. Ela estava com suspeita de meningite, uma. E aí meu filho estava comigo no quarto e tinha um senhor acompanhando essa menina com meningite. Ele fez uma pergunta para meu filho, por que você está fazendo medicina? Aí meu filho foi pro canto e falou com ele sem eu ouvir. E o cara voltou chorando, ele teria passado com meu filho chorando. O meu filho falou para ele que estava fazendo medicina porque ele queria me curar. Olha que lindo. Nossa, isso Bacana. lá foi um momento único lá no hospital. Meu filho e eu, todo mundo chorando no quarto. Aí me deram alta e mandaram eles embora. Mas tem muita coisa boa pra contar. Experiência, né? Para a vida. Fantástica. É bom de repente até você pensar em escrever um livro, uma coisa assim, É uma para servir, história, né, Marcos? contar a sua história, porque é muito bacana e serve realmente de guia para outras pessoas, viu? Porque a pessoa quando tem um diagnóstico desse, às vezes não sabe o que fazer, né? Você teve a ideia de pesquisar, de ir atrás de tudo, mas às vezes a pessoa nem sabe
ela até quer fazer algo, mas não sabe o que, sabe? É um caminho, né? Bate um desespero e a pessoa às vezes não sabe o que fazer. Então você, um livro, uma coisa assim, eu acho que pode servir de guia para muita gente, sim. É ser farol mesmo. Ser farol mesmo. Divulgar, fantástico. né, essa cirurgia, tem vários estados aí que nem faz ainda. Então, tem muita gente na população que nem sabe que existe. E outra coisa, preocupa muito, né? Quando a gente fala de Parkinson juvenil. Como assim? Que é isso? Eu mesmo sabia. Eu sabia mesmo. Tem uma estimativa aí de 50 anos em diante, né? 65 em diante era o mais comum, né? Tanto que quando eu conheci o Jailton, viu, Jailton? Eu ficava assim, mas o que ele tem? Eu não tinha coragem de perguntar. Eu ficava sem jeito, eu falei, não é Parkinson. E o que é, então? Mas eu não perguntava, porque eu nunca imaginei, né, que gente tão jovem e tão ativa, não é? Como você sempre foi ativo e continua muito ativo, né? Poderia desenvolver algo tão sério assim. E agora, só para completar, não é uma doença que você consiga evitar. Não. Mesmo que você faça, tem exame nos Estados Unidos, é um que analisa os seus genes, que já identifica se você tem probabilidade de ter Parkinson. Tem esse exame já nos Estados Unidos. Só que não tem tratamento para você evitá-lo. Então, se você tiver o gene lá com a tendência de ter Parkinson, você vai ter. Você pode tratar os sintomas mais cedo. Mas se você for sorteado lá para Pai do Céu para ter o Parkinson, você vai ter, não tem jeito não. Imune, né? Ela está ligada a uma deficiência imunológica, onde as células produtoras de dopamina são afetadas, então diminui a produção, e aí os choquinhos, né, que teriam que acontecer ali, as transmissões são prejudicadas. Então é o próprio organismo, né, que ali a hora que ele dá o start, e é silencioso, por isso que fica perigoso, né, 10 anos depois o negócio já está ali há tempos, né, é que vai aparecer os sintomas e a pessoa vai cuidar. Mas aí, então, aí a gente pensa, né, em uma pessoa tão jovem, né, você pensar em 10 anos antes, assusta mais ainda. Isso aí. Joelson, muito obrigado. Jailton. Jailton. Olha, Joel, se você não escapa. Porque houve um erro, eu induz a outra. Usando seu nome aqui, você já entrou. Semana que vem a gente quer você aqui, tá bom? É o próximo. Como houve um erro, induziu a outra. Mas, assim, muito obrigado. Sua história é fantástica, sabe? A gente se sente honrado por você partilhar com a gente, né? Tanto detalhe, tanta coisa. E ainda tem história para contar, né? Poxa, muito e vai bacana. ter. A gente Vamos vai fazer comer muqueca lá na casa dele, vai conhecer o bebê. Vamos sim. Pode levar a galera toda que está na live. Quem vai, fala eu. Escreve aí. Vou fazer todo mundo para casa de Jair. Isso aí. Caminhada nas montanhas aqui é muquecona, só muqueca, né? Eu não vejo a hora, cara. Você não tá O entendendo. Espírito Santo é fantástico ali. Grudadinho com Minas. Então, Isso aí. Somos irmãos, co-irmãos. Isso aí. Mas verdade. Eu que agradeço. Eu que agradeço por esse grupo existir. Vocês, assim, são um exemplo para mim. Todo dia lá, aquelas mensagens num grupo, no outro, a gente tem vários grupos, né? Essas mensagens muito bonitas. Marcos também é uma pessoa iluminada, Ney nem se fala, Simone. Tá vendo a sua mensagem de hoje, hoje, Marcos. Muito bacana. Legal. Então, assim, são pessoas que continuam iluminando e esse espaço é um espaço interessante. Temos que ampliar, né, cada vez mais. E estamos juntos, até depois do fim. Com certeza. Com certeza, Jailton. Parabéns. Deus te abençoe, Jailton. Parabéns pela sua caminhada de fé. Obrigado. Gratidão. Tamo junto. Vocês também. Um abração. Abraço. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau. Tchau. É isso aí. Então, olha, que fantástico, gente. Cada Fantástico. quarta é um fôlego. Olha, tem que segurar, né? Porque Cada quarta. É muito
história bonita, muita história de superação, muita história de atitude, né? Como eu falei, né? Muita fé envolvida, sabe? E muita gente que se envolve, às vezes, para ajudar no problema do outro. E você vê, é um médico daqui, um enfermeiro dali, sabe? Muita coisa bacana que a gente vai escutando e assim, é compensador, sabe? Eu fico muito feliz da gente estar fazendo essas lives justamente por conta disso, pelo resultado. Isso faz bem para quem escuta, para quem está vivendo a situação e usa isso aí como farol, para a pessoa que conta, sabe? Porque tenho certeza que para ele é muito bom vir aqui contar a história dele de vitória, ele compartilhar, porque ele sabe que ele tem uma missão a partir de agora, né? Ele passou a ter uma missão. Sim. Então, assim, é muito, muito bom. Muito bom. Eu estou muito realizado com isso que a gente está fazendo aqui. Estou muito, muito feliz mesmo. Muito feliz, porque O Jair realmente é farol. ele foi uma pessoa que, você vê, Deus levantou esse homem desde cedo, não é? Sim. Levantou dentro da casa dele, Sim. a hora que faltou o pai dele, cara, é tu, o cara aqui vai ser você. É. Né? Depois ele fez esse movimento lá, ele foi presidente do Sindicato dos Produtores, um homem ativo, trabalhou na roça muito tempo, né? Quando eu conheci o Jair também pouco tempo atrás, ele tinha uma fábrica, então ele mesmo com esse problema todo, né, ele estava ali dirigindo a fábrica, conduzindo um povo, né? E você vê, dentro disso tudo que ele vive, igual a Simone falou, ele estudou o assunto. Ele sabe o que está acontecendo, não é? Ele sabe em que fase ele está, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe qual é o caminho. Então, é uma pessoa que a gente está vendo nitidamente que Deus levantou para carregar essa mensagem. Sim. Porque numa realidade onde 150 mil pessoas são atingidas por ano só aqui no Brasil, alguém precisa se levantar para dizer para esse povo, gente, tem jeito. Sim. Tem jeito, Né? exatamente. Então, é um canal pesado de esperança. E Com você vê, né? certeza. Ele fala bem, ele consegue falar, ele estava preocupado, por isso que a gente fez uma causinha ontem, porque ele estava preocupado com essa questão. Nossa. Fala bem, passa Sim, imagina, mensagem, ele parou a mão e a mão estática. Parou. Dirige, anda, quer dizer, É fantástico. o mundo precisa Fantástico. saber que existe um homem que tem esse diagnóstico, que vive essa experiência, que é um homem de fé e que consegue, com tudo isso, seguir uma vida praticamente normal. Exato. Não é? Praticamente Verdade. Normal. Então, Normal. o que a gente tem aqui às quartas-feiras são experiências assim que Deus levanta um para que outros sejam levantados. Com certeza. Né? Nunca mais, quando a gente vê alguém com Parkinson, a gente vai pensar também como sentença, porque a gente vai se lembrar dele. Né? É possível. Olha, eu conheço, eu tenho um amigo, olha. Então, assim, vira uma mensagem e que, graças a Deus, que seja sempre assim, ela vai reverberar em muitas vidas, vai trazer muito benefício para muita gente. Com certeza. Muito agradecido, né? E é um exemplo, né? Muito bacana para gente. A cada live vem uma pessoa, dá um exemplo, né? Servir de farol de uma forma ou de outra, e a gente vai aí juntando, né? Fazendo aí uma rede, né? De histórias, de vitórias, de superação. É muito bom. Fico muito agradecido. A gente não quer ir embora, a gente quer ficar não quer. Eu fico muito agradecido pelas pessoas que vêm, né, se dispõem a contar, e pelas pessoas que vêm assistir a live, participam, né, e estão aqui com a gente sempre, nos apoiando, porque é um desafio, a gente aceitou e estamos fazendo e vamos continuar. Vamos continuar, Tá que é fantástico. Um chamado, né? A gente está aqui porque a gente disse sim a um chamado. Isso. A gente não tem compromisso de quarta-feira. O nosso compromisso é esse aqui. E se a gente tiver alguma coisa para fazer, a gente vai dar um jeito. Quer dizer, o casal está desfrutando, mas vamos parar um minutinho e entrar aqui nessa live. Neide, então, você não tem noção o que a gente rodou no hotel procurando eu tenho noção. um lugarzinho aqui que a gente, um lugar que a gente pudesse fazer uma live com sinal bom,
e tudo. Um espaço Imagem bom. É uma passagem, mas deu certo. O áudio está perfeito. Ô, Jair, fala aí para nós a data, mais ou menos, que o Davi vai chegar. Está chegando. Sim. O Davi é o terceiro filho do Jailton. Ah, é? Ah, Que está chegando, está chegando. isso aí, que bênção! Que bênção! Ah, que bom, parabéns, parabéns. Pois é, então, vamos embora, final de abril. Final de Final de abril, abril, final de abril. A Davi fechada tá lá chegando na casa aí. do Jailton, na Serra do Isso, Espírito Santo. parabéns, Esse nome da Jailton. cidade. Parabéns. Você é farol mesmo. Isso aí. É. Pessoal, muito obrigado e por todos que estão aí com a gente até agora, né? E semana que vem tem mais Pescador de Histórias. Com certeza. Um beijo para vocês. Vocês dois aí tenham juízo. Marco, passa um negócio nesse nariz aí que tá muito bem. Não sei, Vai passar mais toma, você vai hein? dizer que não vem, não, que tá com a cara queimada. Aí eu vou ter que buscar você em casa. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigado aí Boa pela noite presença a todos. de todos. Obrigada, muito obrigada. Um beijo para você, viu, William? Denise, beijo. Paulo, Marina. Obrigado, William. Está Obrigada. sempre aí com a gente. Marina, todos vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. 3, 2, 1, tchau. Tchau.